Oficialmente, então, muito boa noite. Está começando o primeiro Samba no Pé e Direito na Cabeça. E a gente está aqui na usina do gasômetro, na sala de cinema. Peço para o cinegrafista mostrar os músicos que estão nos acompanhando hoje. A Clara Beatriz Abá, pode levantar, Clara? Por favor, uma salva de palmas para a Clara, que vai estar hoje interpretando uma das músicas. Marisa Só, cantora, compositora, tem o CD Amigo Não, vai lançar um CD agora em maio. Quero dizer também que hoje a gente tem aqui o Alexandre Lemos, que é percussionista, instrumentista, trabalha com a banda Cara Black, toca desde do ano 2000 e mora em Canoas. Então, prestigiando aqui o Anderson Moreira, percussionista e instrumentista desde 2000. Ele trabalha e atua nessa parte de percussão já há bastante tempo, desde 2000, pela banda Zamba Bem. E mora em Porto Alegre. E o Alan Furtado toca baixo e violão, mas hoje ele vai estar tocando percussão aqui conosco. Desde 2002, também é da banda Zamba Bem. E profissionalmente toca desde 2002. E Graça, por favor, essa querida pessoa aqui, cantora e compositora gaúcha, tem mais de 260 canções e assim me ajudou muito nessa primeira caminhada que a gente está fazendo aqui, articulando os músicos, que como é um universo que não faz parte do meu, tanto como eu gostaria do meu cotidiano, ela conseguiu mobilizar e nos aproximou Alexandre, os meninos que estão aqui, a Marisa, a Clara. Então eu sou muito agradecida por eles estarem colaborando com esse projeto. Depois a gente vai passar a palavra para eles. Carla da Costa Sampaio, ela é advogada, criminalista, professora, e vocês alguns já devem conhecer, já palestrou, tem vídeos no YouTube pelo jornal, super bem acessado. Ricardo Aroni, professor da PUC, ele é coordenador do Grupo Prisma, e também é motivo de muito orgulho para nós, porque ele sempre participa dos projetos aí e está abraçando a causa. Eu gostaria de chamar então, para a gente começar pelo telefone. Vamos, Graça, fazer a gente vai começar então a música pelo telefone, e que é do Donga, e depois a gente já vai começar o debate. Agradeço a presença de todos vocês e que vocês curtam muito esse espaço e que a gente, se errar, vocês aprendam sorrindo com a gente, né? E que a gente vai rir junto dos nossos erros e vamos aprender junto com isso também. Então vocês têm a letra da música que também vocês podem acompanhar. Isso, Carmela. Vamos convidar os nossos amigos para cantarem junto conosco. Porque olha, essa época de férias é difícil da gente conseguir que os músicos venham para cá. Então vai estar faltando aqui violão, mais voz, o cantor que eu convidei, que é um cantor da noite, não pôde estar presente. E nós somos corajosos aqui. E vamos pedir então para vocês cantarem junto conosco, nos darem essa força. Vamos? O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa a mágoa para trás. Ai, 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 fica triste, quer capaz. Ai, 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 deixa a mágoa para trás. Ai, 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 fica triste, quer capaz. Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso, roubar a mulher dos outros, pra depois fazer teu feitiço. Pá, para, pá, olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu lá, senhor, senhor, nossa, senhor, senhor, pra que esse samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, vai terra, senhor, senhor, que vai gozar. O chefe
estão acompanhando essa improvisação. E agora a gente vai dar início a essa primeira reflexão e já balançando o esqueleto, que começamos, professor Ricardo Aroni, com a palavra. Seja muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Carmela pelas constantes iniciativas inovadoras, né, de trazer uma fala que é um mestiça, como o saber tem que ser, como o samba é, como a gente quer que o direito seja, né, um direito cada vez mais caboclo, né, num lugar de mestiçagem, né, de muitos tempos, no mesmo tempo, de muitas classes, numa mesma classe. E o lugar não poderia ser melhor, enfim, né? E vemos aqui uma franca inversão de espaços, né? Até na fala do direito com o samba, que propicia cálculo cultural, propicia saber, né? E isso é fundamental. Então, parabéns a Carmela, parabéns a vocês, principalmente, que estão aqui nesse calor. Para nós é prazer, para os músicos é prazer em larga medida, né? Mas para aqueles que vêm com o olhar tão somente no debate, é suor, né? E portanto samba, né? Que bom samba é suor, né? Bom, primeira fala nossa, eu acho que não poderia começar por outro recanto que não o do samba. E aí foi bem escolhida a ordem que a Carmela me mandou com um samba de donga, né? Por quê? Porque o samba é uma coisa moderna que nasce na favela. A favela é uma coisa moderna, filha da modernidade, né? Então, para a gente perceber isso, quando é que nasce a favela? A favela nasce no Borel, na volta da Guerra de Canudos, né? Portanto, República nascendo. Os soldados da República voltam e não tem soldo para receber, porque o Brasil não tem dinheiro para pagar. Olhem só, né? Então, fim do século XIX, começo do século XX, e qual é a distância que tem isso do século XXI? Bom, é nesse contexto que eles se instalam, então, no morro, lá de frente para o Catete, né? E vão, como egressos de Canudos, e o morro que tinha em cima da vila de Canudos, de Antônio Conselheiro, era chamado Morro da Favela, por causa da vegetação, que era uma plantinha chamada favela que habitava. E assim nasce a favela no Rio de Janeiro. Nessa favela, que moderna, vai criar o samba, que portanto nasce claramente mestiço. Nasce claramente mestiço numa época moderna, portanto na modernidade avessa a mestiçagem. A modernidade é pura. Em que sentido? Monteiro Lobato, meus caros, e jamais aqui vai um xingamento a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um paradigma de um tempo onde, lembrem-se que a fala do Terceiro Reich, no nacionalsocialismo que se impôs nas primeiras décadas do século XX para desaguar na Segunda Guerra Mundial, foi comprada por uma nação. E parecia tanto ser verdade que foi tomado como verdade, né? É fácil olharmos para trás hoje e dizer assim, mas ele é louco, mas convenceu uma nação. Pois bem, então nós estamos falando de uma época que Monteiro Lobato falava num branqueamento do Brasil, né? Olhem o quanto isso é avesso ao pensamento do século XXI, né? Aonde a gente não consegue reconhecer cor no Brasil, né? Aonde justamente o Brasil se tornou Brasil por não se reconhecer nem índio mais, mas tampouco Europa. E, portanto, se saber caboclo, né? Se saber mestiço, sob pena de ser estrangeiro no próprio solo. O samba, quando nasceu estrangeiro no próprio solo. Na década de 30, teve que ser inventado o choro pelas elites para poderem perceber o samba de um modo melhor, né? Noel Rosa era discriminado, né? No seu próprio núcleo familiar, né? Então, portanto, e isso não é uma coisa que nós devemos carimbar no Brasil,
Né? Nos Estados Unidos, na mesma época, nós vamos ver, na virada do século XIX, o blues nascer da mão do plantador de algodão e ser derivado do jazz para as elites, que vai ser o nosso choro, né? Vai ser jazz. Enquanto o samba é blues, o samba é roots, né? O samba é raiz. Né? Nada é mais raiz. Né? O samba de terreiro é samba. Né? E que, portanto, nasce a ver sua própria modernidade, porque ele nasce no candomblé. Né? Ele nasce como um hino ao orixá, né? E, portanto, místico, na essência, a vez com uma modernidade que é matemática, que é de dobras, que é de retas e de certeza, enquanto o samba é como o violão e como a morena, como a mulata, ele é cheio de curvas. E se não for, não é samba. Não é? E, portanto, se encontra estrangeiro e remetido a essa condição quando a gente fala em estrangeiro, eu falo em fronteira, em margem, portanto, em marginalização. Como a própria samba, pelo telefone, abre dizendo: o chefe da polícia, pelo telefone, manda avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Não é? E assim vai. Então, tudo que é o charmoso à margem e assumidamente marginal. Né? E, portanto, esse espaço de fala do samba, que já foi do tango, não é? Que nasceu como dança de homens na zona portuária de Buenos Aires, esperando pelo seu lugar na fila nos bordéis, dançando milonga. E, portanto, nasceu moderno. Nasceu marginal. Quando que vai ser recebido pela sociedade, não é? E quando que o samba foi bem recebido pela sociedade? Né? Sempre o travestiu de marchinha de carnaval, né? De choro, de seresta. Né? Mas vai se assumir samba só depois de um movimento quase de contracultura nas portas da década de 60. Né? Como é, de fato, toda a música e musicalidade. Né? E eu falo isso até com a tranquilidade de quem antes de viver o direito viveu a música. Né? Até os anos 90, eu antes de ser jurista era músico. Enfim, quando... Bem-vindo à roda. Integrando a nossa roda, o Adelmo Moraes, que ele é radialista, e depois a gente vai também passar a palavra, mas é importante registrar que a gente interrompeu a nossa filmagem no meio. É tão bonito isso que eu tô falando, que tu me lembra a Dona Ivone, quando a gente, na época, nos anos 80, a gente tinha um clube de jazz na Zona Norte, que eu vinha chegando, o pessoal dizia: para o standard. Então, esse é fulano de tal, não sei o quê. Saudosa Dona Ivone. Né? Vi temos ali remanescentes do clube de jazz. Bom, dizia eu, então... Pelo telefone. Então falamos de margem. E para falarmos em margem no direito é reconhecer o direito como sistema fechado. Portanto, e o direito nasceu um sistema fechado. Né? Custou muito até nós termos esculpido no inciso 35 da Constituição que nem a lei pode afastar do magistrado, portanto, do poder judiciário, portanto, do cidadão, porque numa democracia a fala final do direito é do judiciário. Portanto, quando se fala em judicialização da política, judicialização do mercado, isso não é de se espantar, isso é uma opção do nosso regime democrático. Isso é uma opção que nós temos em 88, depois de 21 anos de ditadura. Né? Eu fui músico ainda na ditadura. Né? E a música, desde aquela época, eu ainda nem era nascida no regime militar, mas desde aquela época, pelo que eu... chama de velho. Não. A gente vem aqui com toda a boa vontade para a pessoa chamar de velho. Não, mas é para dizer assim que apesar de os brasileiros não terem uma cultura como os europeus de escreverem, de terem uma literatura assim, eles trabalham muito mais a forma de manifestação cultural, né? Foi muito mais a música, tanto foi que foi no regime militar foi um objeto de censura. Sim, né? Então é importante lembrar. As preocupações eram diferentes. Eu não quero desfocar aqui o assunto, né? Mas a gente tinha coisas interessantes. Eu me lembro, por causa de um colega que na época fazia música nativista, não bastava mais a gente mandar para o censor
a letra com a harmonia toda descrita em partitura. A gente daí tinha que mandar uma fita cassete. Vocês já não sabem o que é isso. Tu não sabe o que é MP4. Não sabe o que é beta. Videocassete beta. Isso aí. Beta é peixe pra ti. Bom, e aí ele me lança aquela para o sensor. E o pau levanta na bailanta do tio Flor. Graças a isso a gente tinha que, além da letra, tu mandar a fita, dizendo como é que a música ia ser tocada, da gracinha. Ou seja, eles estavam mais preocupados com essas... Quantas vezes tu falou merda numa peça, né? Enfim. O bom é que a misticidade do espaço dá pra gente trazer esse tipo de coisa da linguagem que eu jamais poderia falar num congresso internacional de direito. Amém. Eu acho que esse espaço, como eu falei no vídeo, no YouTube, e escrevi para vocês, é uma maneira que a gente está buscando de legitimar o direito pela arte, né? Fazer a sensibilização do direito pela expressão mais tocante que nós temos, né? E que essa galera toda aqui que veio da música veio colaborar para fazer esse projeto. Eu quero dar as boas-vindas para o Adelmo Moraes e agradecer ao professor Ricardo. E eu queria, Adelmo, a gente fez uma interpretação, que perdeu essa abertura aqui, mas a gente começou apresentando o evento com a música do Donga pelo telefone. E eu queria que tu falasse o que te remete, se tu te recorda, até o Aroni tá com o palmo em mãos, mas para dar um depoimento, se tu quiser falar, porque logo em seguida nós já vamos para outra música para poder fazer uma reflexão e a Carla também já passar a palavra para a Carla. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, mas bom dia mesmo, meus amigos. Que bom que estamos juntos. Em primeiro lugar, desculpe o atraso. Observem a mão. Ao se aproximar daqui, consegue se furar um pneu ainda. E no meio do trânsito, um dos locais mais impróprios. Mas como o pneu não escolhe local para ser furado, dane-se. Estamos aqui. Segundo lugar, saudar a Carmela, primeiro pela iniciativa. Quando eu ouvi falar na Associação de Jurados de Carnaval e Eventos Populares, no tema mãe, a cabeça do tema, samba no pé e direito na cabeça, eu não sabia nem de onde tinha surgido a ideia, mas já a cumprimentei. Diz ela, a minha mãe, que teve essa feliz ideia. Parabéns, mamãe. Parabéns. Primeiro, eu como carnavalesco há alguns anos, tá? Deixa assim, alguns anos. Além disso, radialista também há alguns anos. E deixa assim, advogado também há alguns anos. Deixa assim. Não adianta deixar assim, que a Carmela vem, chama a gente velho. Chama a gente velho igual. Ai, meu Deus. Mas uma das coisas mais importantes, gente, eu já peguei o barco andando e pegar viamão lotado e querer sentar na janelinha é terrível. Desculpe quem é de viamão aí, mas eu sou. Agora os senhores observem. Hoje em dia, nós falamos o que quisermos, nós nos expressamos da maneira que queremos, nós fazemos o que bem entendemos, vamos aonde bem dá na cabeça e ninguém nos reprime. E nós dizemos que vivemos numa democracia. Esta nossa democracia ela ainda está picotada. Ainda existem coisas que o preconceito não permite, que a frescura, em outras palavras, a frescura, não tem outra palavra, não permite. O comportamento, gostaríamos de repente fazer isso. Ai, mas eu não posso fazer porque o que vão pensar? Ora, vão pro raio que parta, tia.
Agora os senhores observem, Donga e o meu parente, o Mauro de Almeida, que eu sou Moraes de Almeida, tiveram que falar pelo telefone. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Nada disso hoje se pode fazer. Mas você faz. Você faz. Ah, é oculto? É. Mas você faz. De repente, aqui no Brasil não pode se fazer isto ou aquilo. Vamos aqui no vizinho, ali naquela cidadezinha, que eu digo cidade, chamada país, né? Ali no Uruguai. Ali a gente pode. É ali. Bem pertinho. A coincidência é que quando o chefe de polícia agora ligou para falar de atividade no Morro da Carioca, ele caiu. Agora, meus senhores, os senhores observem uma coisa. Eu peguei, vocês já ficam falando, no período da dita? Ah, conhece, né? Ou conheceu, né? Foi terrível, gente. Vocês me perdoam uma coisa? Eu não gosto de ficar muito sentado, sabe? Posso? Ah, que coisa boa. Aquele negócio. Eu em sala de aula, eu tive 24 anos ministrando história. E lá, este período da ditadura que vocês acabaram de falar, gente, naquele período, aquele regime ditatorial, criaram duas matérias. O imbecil que pegou as duas também na carreira, no currículo para lecionar. Lembram? O SPP e Educação Moral e Cívica. Tem que mostrar para a geração, a nova geração. Agora os senhores observem uma coisa. Nós éramos obrigados, na sala de aula, lecionar em colégio, seriado, e lecionar em cursinho pré-vestibular, aqueles anfiteatro com 80, 100, 120, 150 alunos. Você pegava o microfone, aquele microfonezinho pendurado aqui, e a gente bailava aqui na frente, vai para lá e vai para cá. Tinha que se medir as palavras, porque era a coisa mais comum do mundo. Já ouviram falar em DOPS? DOPS, D-O-P-S, Delegacia de Ordem e Política Social. Não é DROPS, é DOPS. Esta tal de DOPS, eu já me confundi também. Quando a gente menos esperava, eu entrava na sala de aula e olhava aqui assim, digo, pô, mas eu posso? Grande Mauro Sérgio, olha quem eu vejo. Chegou o Mauro Sérgio, radialista da Rádio Caiçara. Mais um. Vem chegando, velho. Gente, eu sou péssimo de péssima memória para guardar nomes. Agora, fisionomia, eu boto os olhos em alguém, daqui a 10 anos eu olho e digo, eu conheço. Da onde eu não sei. Tudo bom, querido? Tá bom. Da onde eu não sei, mas que eu conheço. Só que eu milito no meio radiofônico há 40 e poucos aninhos, sabe? Claro que eu comecei garotinho. Bem novinho. E por ter começado bem novinho, só que eu comecei um pouco depois do Mauro Sérgio. Com isso, a gente como radialista e jornalista, eu vivia nas delegacias buscando notícias e buscando informações. Aí vocês vão parar para pensar, mas o que tem a ver com samba no pé e direito na cabeça? Eu estou simplesmente posicionando alguma coisa para chegar lá. A busca de notícia para passar as informações, que o Mauro Sérgio fazia, e fazia muito bem isso também. Nós fomos, como é que se diz? Prata da casa e cria do mesmo Zambica, né? Seu Sérgio Zambiase. E
Eu também do saudoso Dilamar Machado. Gente, o pessoal daquelas delegacias, todo mundo conhecia a gente e a gente conhecia todo mundo. Só que daqui um pouco troca o delegado e troca a equipe. Estavam lá no DOPS. Aí eu estou na sala de aula, entrando em sala para lecionar. Aí eu olho as caras aqui. Estou vendo um aluno ali que nunca tinha... Eu posso não saber o nome da turma toda, de cada um. Mas a fisionomia eu sei. Aí eu me fazia de louco. E de poeta e louco, todos nós temos um pouco. Eu digo, você é aluno novo, né? Primeiro dia de aula. Porque o camarada estava com uma caneta e uma folhinha de papel. Aí eu olhava para ele, me fazia de doido. E falava aquela palavra-chave. Te conheço. Tu ainda estás lotado lá? Esse lá, eu tô chutando. Mas acontece que quem está lotado aqui ou ali ou acolá são policiais. Você ainda está lotado lá? Não, professor, eu acho que o senhor está equivocado. Digo, não, eu te conheço, claro que sim. Mas deixa assim. Daqui um pouquinho, terminava aquele período, ele pegava aquela folhinha de papel e a sua caneta e desaparecia da sala de aula. Sabe o que eu estava fazendo lá? Exatamente me observando para saber o que eu ia falar, se eu ia atacar o governo ou não, porque a gente tinha que dizer que tudo estava maravilhoso, que o governo era fantástico. Lembram do conjunto Os Incríveis? Que ganharam uma grana do governo para gravar aquela música que eu até casamento tenho o CD lá. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco, azul, anil. Eu te amo. E assim por diante. Alguém conheceu essa música? Bom, Mauro, claro que sim. Esta música, eles ganharam uma grana do governo para empurrar essa goela abaixo, para nós, professores, dizer isso. Agora, hoje, nós sambamos, nós falamos sobre o direito, nós fazemos o que bem entendemos e, felizmente, ainda não estamos parando na cadeia, porque antes, além de parar na cadeia, dávamos uma voltinha. Mas temos o Wikileaks, né? Wikileaks, que se diz. Ah, é. Né? Mas o problema é que nós, na época, dávamos uma voltinha de helicóptero, só que sobre o oceano, com uma vendinha nos olhos, e daqui um pouco aquele empurrãozinho, vai passear um pouquinho, vai. No meio do... Quantas centenas e centenas de pessoas se tem conhecimento que desapareceram e nunca mais se ouviu falar. Não só aqui, toda a América do Sul. Daqui um pouco nós voltamos. Vamos voltar. Adelmo, o que a gente vai fazer agora? Eu quero... Carla, tu quer registrar algum depoimento ou vamos registrar no da Maria da Penha? Quer registrar? Maria da Penha, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Graça aqui, a gente vai dar continuidade nos improvisos e a gente vai fazer essa improvisação aqui da Maria da Penha, que vai ser uma interpretação teatral mesmo, minha e da Graça. Nós assim, agradecemos muito aí, Adelmo, pelo apoio da associação, né? Tu que está aqui, o Silvio ainda não veio aqui, né? Mas estou em reunião em outro local, e agradecer a Associação dos Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul por estar abraçando essa iniciativa. E vocês viram que é tudo no improviso, e a construção dessa realidade jurídica, né, dessa, como o professor Ricardo Alani falou, de a gente tentar mostrar um outro lado do direito, ela tem que passar pela nossa própria sensibilização, né, de a gente estar disposto e aberto a receber. Então, Graça. Consegue o microfone? Vamos lá. Pega um e pega o outro. Comigo não, violão. Na cara que mamãe beijou, Zé Ruela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta, e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira,
Não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou e não tem mais banca. Dar a cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto. Vocês não gostam também? Sai do meu pé, ou eu te mando na lata, Zé Mané. Bater em mulher agora é onda de otário. Não gosta do ativo, meu bem? Sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar por aí escutando esculacho. Comigo o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Se você quer voltar pro meu mundo, eu já troquei a minha senha. Tá linha, malandro, que eu te mando a Maria da Penha. Se não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo, onde você é a lenha. Não manda seu casco, que eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha. Com essa arrogância ferrenha, vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Obrigada. Comigo não, violão. Vamos evitar confusão. Obrigada, Graça. Obrigada, guris. Bom, vamos começar então a falar desse tema que os guris já interpretaram. A Maria da Penha, que é uma música da Alcione. Carla, vamos começar pelas mulheres? Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez um convite maravilhoso e muito simpático da Carmela. A gente está participando desse evento tão mestiço, tão caboclo, como aqui falou o professor Ricardo Aroni. E é realmente um convite bastante simpático e praticamente uma inovação muito grande tratar do samba e também do direito. Já não de uma forma tão erudita, não, também trazendo aqui, eu estou praticamente em desvantagem, junto ao professor também de História, além de advogado radialista há tantos anos. Eu não vivi exatamente a ditadura, porque eu era muito pequena na época, eu não quero dizer como mas o fato é que, claro, eu tenho uma visão já um pouco mais advogada criminal, que é realmente nessa área que eu atuo, que eu faço do meu dia a dia. Não tanto como um trabalho, porque para mim o meu trabalho é praticamente um hobby, de tanto que eu gosto do que eu faço. Mas o que me chamou muita atenção aqui na questão da Maria da Penha, uma vez até eu proferi uma palestra, fui lá na Semana Acadêmica da PUC, e as pessoas às vezes não têm muita noção até do que se trata a Lei Maria da Penha, por que ela surgiu. Alguns dados estatísticos de violência doméstica, em torno de mais ou menos a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Isso nós temos um total de quase 6 mil mulheres espancadas diariamente no nosso país. E isso é algo que deixou há muito tempo de virar um problema de saúde, aliás, um problema de privado, naquele sentido de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e se passou muito mais a querer visualizar esse cenário grotesco como uma questão de saúde pública. E é por isso que acabou, enfim, por várias questões que acabaram chegando no nosso país, acabou se criando a Lei Maria da Penha. Muitas pessoas também não sabem nem o porquê. As pessoas sabem que a Lei Maria da Penha teve esse nome em função de uma mulher chamada Maria da Penha, mas ninguém sabe que o marido, o seu algoz, ele era um professor universitário, economista, e que esse cidadão um dia simulou um assalto e lhe desferiu alguns tiros com uma espingarda, razão pela qual essa senhora ela acabou se tornando paraplégica. Não contente, este cidadão resolveu eletrocutá-la num banho. E essa é a verdadeira história de Maria da Penha. Ela, após esse cenário de horror e espanto, ela acabou indo, enfim, a algumas autoridades estrangeiras em função da inércia do nosso processo, que acabou, por muito tempo, esse cidadão acabou, não foi preso, enfim, cumpriu 2 anos de pena, se eu não me engano, e o Brasil acabou sendo condenado por esse vexame, e aí, por isso, acabou tendo que adotar algumas medidas
incluindo a própria Lei Maria da Penha. E ela vive numa cadeira de rodas? Sim, ela vive numa cadeira de rodas. E então essa é a história de Maria da Penha. E uma das coisas assim que as pessoas às vezes, existem muitas críticas a essa lei, dizendo que ela é inconstitucional, e são críticas com as quais eu discordo profundamente, porque ela tenta de tratar de uma maneira diferente pessoas que também são diferentes. Afinal, a lei em geral, e eu pretendo ser muito breve nisso, a lei ela trata de forma diferente pessoas que merecem esse tratamento. E assim com o Estatuto do Idoso, com a questão do torcedor também, da criança e do adolescente, ou seja, são microsistemas que pretendem proteger pessoas que merecem esta proteção especial. Há também críticas dizendo que os homens muitas vezes acabam merecendo algum tipo de atenção especial, e não são poucos casos que eu tenho no meu escritório de mulheres que se valem dessa lei para gerar algum tipo de vingança privada que ela tem contra os seus maridos. Isso é uma coisa realmente que acontece. Então, para finalizar, já passando a palavra para os demais colegas, o que eu vejo aqui, nós operadores do direito, e não só nós operadores, mas também as pessoas da sociedade, aqui nós estamos num evento que tem relação muito com a sociedade, com a questão do samba, com a questão de poder atingir, eu acho que essa filosofia bem do jornal, trazer um pouco mais de conhecimento e de fazer as pessoas pensar um pouco mais das pessoas da sociedade. Todos nós temos a obrigação de saber que muitas vezes uma lei, muito embora ela traga algumas lacunas que permitam injustiças, todos nós temos que ter o discernimento e a justiça no nosso pensamento de saber que a gente não pode utilizar de uma lei de determinadas lacunas para prejudicar as demais pessoas. É esse detalhe que faz uma pessoa ter a sua integridade mantida, um advogado também saber orientar enfim, sem algum tipo de má intenção, uma cliente que chega porventura no meu escritório, coisas assim. Mas era esse o meu recado. Realmente é uma música que eu de fato não conhecia. Eu não sei se ela é da época do Ricardo Aroni, enfim, mas ela não é do meu tempo. Mas o fato que é uma música que ela traz exatamente o que a lei trouxe, algumas modificações, algumas mudanças, inclusive na forma de tratar a questão desses delitos contra a mulher. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Infelizmente, quando a Alcione fez, ele nem mais músico era, né? Era jurista há muito tempo. A música é jovem. Como a grande maioria de vocês, menos nós. Enfim. Já agora a gente se auto-avacalha. Bem, a Carla, em larga medida, esgotou o meu contraponto, que eu iria só introduzir com algumas luzes pinceladas hoje o nome é ótimo, pela deputada estadual do Rio de Janeiro, Verônica do Funk, né, que foi presa por tortura do esposo, né, que tinha queimaduras de 2º grau pelo corpo inteiro, passou o dia amarrado numa cadeira, sendo esbofeteado pela família dela, que é sobre a pergunta qual é o nome da amante. Mas enfim, né, eu trago isso como um fato de hoje, um dos tantos que a gente pensa, só para ver que essa questão da inversão radical, como coloca a Lei Maria da Penha, do gênero, o simples fato de ser homem é opressor. Às vezes é complicado, não é? Eu concordo que o homem do começo do século XX, que portanto no auge do pensamento determinista, legalista, tinha um modelo liberal, protestante, de autocriação. O Tarzan era o grande ídolo da década de 30, né? Enquanto que hoje o heterossexual, enfim, virou ele minoria, né? Hoje o símbolo do homem talvez seja, em vez do Tarzan, o Bart Simpson, né? Mas isso é complicado quando se começa a inverter de si por si só, né? Porque enquanto o homem está numa busca nova de reconstituição do gênero, afinal de contas, percebam que a sociedade, eu não vou falar a mulher, porque não está aqui só a mulher, é o filho, a filha,
Né? A esposa, o pai, espera de um homem, não é o bruto que não chora, insensível, que não lê poesia, que não conhece filosofia, que reage brutalmente a qualquer situação, é o duro, é o forte, apesar de nós, homens, ainda sermos criados para sermos heróis. Não é? Do que as meninas brincam? E são estimuladas pelas mães a brincar. Boneca. Elas brincam de vida no futuro. O homem não. O homem brinca de ser o piloto de Fórmula 1, o super soldado, o super herói. Ou seja, nós ainda somos criados para ser herói, portanto para morrer. Né? É um destino autofágico. Né? Claro, o homem é criado para o sacrifício. Isso é uma condição grega já do homem. Né? E que no fundo, esse êxodo masculino do sacrifício tem a sua crucificação, na minha opinião, na Lei Maria da Penha. Né? Como vocês podem ver, eu sei chorar como homem. Né? Vocês podem, são lágrimas, podem não ser afetadas, mas espero que sejam afetantes, porque, como vocês podem ver, são questões que não resultam de todo insignificantes. E, para quem tem dúvida, relembro a deputada Verônica do Funk. Eu vou citar porque o nome, convenhamos, é o máximo. Né? Como que eu não fui me chamar? Né? Todo mundo olha para mim, doutor Arônio, professor Arônio. Imagina, senhora, Aroninho do Funk, muito ninguém esqueceria de mim. No entanto, mas enfim, então, relembrando a Verônica do Funk, a condição do gênero nessa pós-modernidade líquida, aonde se esvanece qualquer certeza, onde tudo que é sólido se esvanece no ar, para ser bem mancheteiro aqui na minha fala, em prol de nós homens, é complicado, é complexo. Né? E dá aso a muitas coisas que a sociedade contemporânea está descobrindo. E eu vou citar, permitam-me tirar os olhos um pouco do direito penal, onde eu tenho uma profunda desvantagem com a professora Carla Sampaio, mas Sun Tzu me escolheu a escolher melhor as minhas áreas de conflito. Me permitam olhar para o direito de família, aonde o repensar sobre a nova masculinidade, sobre essa busca do homem no novo papel na própria criação dos filhos, fez descobrir a própria noção de alienação parental, aonde tu via aquela mulher que ficava com a guarda do filho, sumia para outra cidade, com o pai atrás da criança, com ela dizendo assim, teu pai não te procura, ele marca e não vem, enquanto que é ela que não abria isso e, portanto, constituía uma profunda, justamente, alienação parental. Ainda tem muito isso. Pô, claro, né? E para isso não tem João da Penha. Né? Enfin, c'est la vie, para relembrar a minha primeira fala, je suis estranhère, talvez. Né? Espero que nós, homens, não venhamos a virar marginais dentro dos nossos territórios. Só me permite uma ressalva, professor, a questão da Lei Maria da Penha em relação aos homens, não necessariamente a lei ela quer punir os homens, mas ela pune, na verdade, as pessoas que têm nas mulheres as suas vítimas. Basta ser mulher. O agressor na Lei Maria da Penha ela pode também ser uma mulher. O problema é esse pressuposto. O que a lei quer? Proteger uma minoria. Mas a lei não quer. A lei na verdade, quer são pessoas. Armas não matam. Quem matam são pessoas. Esse é meu problema. Mas essa confiança na lei gera... Vou dizer o nome de novo. Obrigado, Carla. Verônica do Funk. Bom, de qualquer forma, só para fazer essa ressalva, realmente basta ser mulher para ser vítima, para poder ter o abrigo dessa lei. Mas é claro que o Estado de Minas Gerais já teve decisões, inclusive ampliando o alcance da proteção da Lei Maria da Penha aos homens também. Aí, o Adelmo, com a palavra agora, Adelmo. É que eu ia exatamente fazer esse adendo. A Maria da Penha, ela, quando criada e quando aprovada e sancionada, ela veio com a finalidade de amparar e proteger aquele que chama, que eu não concordo, de sexo frágil. Sexo frágil somos nós. Nós é que trabalhamos, nós é que buscamos o dinheiro, nós é que buscamos a comida, nós é que mantemos a casa e ainda somos o sexo frágil. Os quatro, né? Que tem o masculino, o feminino, o homossexual e o lixado. Agora, a aplicabilidade da Maria da Penha
A Verônica do Funk, ela está enquadrada aqui, na Maria da Penha, porque houve uma tortura, 20 horas. 20 horas. 20 horas ele ficou, o esposo, trancado. Esse homem nunca mais vai ter uma ereção, gente. Medo! E orgasmo só de dor. Só de dor. Então, pessoal, claro que ela vai estar enquadrada na Maria da Penha. Lógico que sim. Lógico que sim. Agora, quantos outros João da Penha vocês, que nem disse o professor, ouviram falar que houve, que a lei foi aplicada contra eles? E mais, e o homossexual que estoura uma lâmpada na cara, tem legislação para ele? Aliás, eu fiz a colocação errônea. Quantas Maria da Penha foram denunciadas como réis pela Lei Maria da Penha? Normalmente é o homem. Normalmente é o homem. Por quê? Supõe-se que a força, por causa daquilo tudo que o professor acaba de falar, o homem já foi criado para isso. E como criado para isso, de repente, a culpabilidade recai a ele, até a sua formação física, ele é mais forte, mais potente, mais agressor, e é ele quem tem que protegê-la, e além de protegê-la, proteger a residência e os filhos, a família, o esteio da família. Entende? Então, com essa responsabilidade, a aplicabilidade da lei. Agora me perdoe uma coisa. A covardia do sexo feminino, por que que acontece? É preconceito? É medo? É preocupação com o escândalo, com o vexame? Ou o que que é? Apanha, amanhã apanha de novo, na semana que vem torna a apanhar e não vai procurar fazer valer a sua lei, o seu direito, pois não? Casualmente hoje eu estava lendo um livro que falava sobre as milhares e milhares de mulheres que foram mortas na Inquisição, porque bastava ela olhar uma plantinha e achar linda e ficar contemplando a natureza. É bruxa, vão matar. Aí olhava para um passarinho, ai que bonitinho, vão matar porque é bruxa. E aí afoga e diz assim, se não for bruxa, vai sobreviver ao afogamento. Então afogar, se sobreviver... Agora nós, o homem, olha pra plantinha e querem matar. Sim, então o que acontece? Eu acredito, assim, eu sou cantora, sou pesquisadora cultural e sou terapeuta holística, né? Eu trabalho essa área humana, de pesquisa também. E admiro muito direito, já quis ser advogada, porque como eu falo pra caramba e gosto de argumentar, eu achei que eu tinha dom, né? Mas a música pesou mais na minha vida. Então eu acredito assim, ó, que existe um fator ancestral, cultural, no caso do nosso povo aqui, né, americano, todo americano, cristianizado, né, existe toda uma influência ancestral que vem geração após geração nos influenciando etnicamente, culturalmente e espiritualmente, para quem acredita no lado espiritual, e que faz com que a mulher ainda não consiga ter resgatado o seu poder e sua dignidade dentro da família e dentro da sociedade. Porque existe, antigamente, antes dessa fase da Inquisição e outros povos mais antigos ainda, a mulher era tida como deusa. No início, quando tinha as cavernas, ela era celebrada por quê? Porque dela saía aquele barrigão e aí vinha o nenê. Então, ela tinha o poder de criar. Só que aí quando o homem descobriu que ele precisava penetrar a mulher e botar o esperma lá dentro, porque ele não sabia que era esperma, né? Que ele descobriu que precisava dele para fazer a procriação, aí a coisa começou a pesar, né? Então existe eu falo só nesse contexto, que o fato da mulher não se manifestar, eu que sou uma pessoa bastante revolucionária dentro da minha família, sempre fui aquela que disse não, e eu com 17 anos saí pro mundo, fui cantar em baile, fui pra Bahia sozinha sem conhecer nada daquela cultura, enfrentando uma série de coisas, chegando lá e fiquei apavorada quando eu vi a negada e eu descobri que eu era uma baita racista, porque eu sou gaúcha e fui criada dentro de um sistema racista, que depois eu quero no final só deixar um link para vocês procurarem na internet, um documentário lindíssimo que foi feito sobre o negro gaúcho, que nós temos que apreciá-lo, ele vai ser lançado em breve, O Grande Tambor. Então, só para concluir, eu me coloco como uma pessoa que foi, digamos assim,
partes da minha integridade foram seccionadas pela cultura, sabe? Eu não me sinto uma pessoa íntegra, eu estou fazendo terapia, eu estou buscando voltar a ser um ser íntegro. Então eu acredito que todos nós estamos aos pedaços. A humanidade está aos pedaços, a gente não consegue ter esse equilíbrio ainda. Essa percepção cartesiana, né, do mundo aos pedaços, que é, né, justamente ela volta para essa perspectiva de paradigma que eu estava dizendo. Começasse falando, porque as mulheres, para acabar dizendo, mas a lei tem esse problema. De falar do mundo em atacado. Mas ninguém vive em atacado, a gente vive em varejo. Tu entende? É isso. Então não existe as mulheres, existe tu. E sempre quando falam isso, eu me lembro uma entrevista genial do Woody Allen. O Woody Allen, como vocês sabem, é um autor que trabalha muito falando de Nova York e da condição judaica em Nova York. E o entrevistador falando com ele, disse, porque o judeu, porque o judaísmo, porque a tua visão do judeu, daqui a pouco o diálogo disse assim, não, para aí, mas de qual judeu tu está falando? Cara? O meu vizinho ou o meu tio Isaac? Né? Porque não existe a mulher, existe tu, e existe a minha mãe, e existe a Carmela, e são singularidades. Né? E cada singularidade é um todo que se comunica numa percepção de cosmos. Ou seja, perceber a Lei Maria da Penha como uma resposta sem olhar para um sistema e sem perceber ela em conexão com direitos fundamentais, que portanto vão negar a condição de gênero. E esse carinho que pode ser colocado sobre tu, sobre mim, sobre a Carmela, que nós não temos, né? Pois afinal de contas, né? Perdão o meu existencialismo, mas Sartre me contamina, né? Nós não somos essência, nós somos existência, né? E nessa hora, quando me falam em Maria da Penha, mais do que existência, eu sou resistência. E professor, para complementar, eu acho que você fez uma colocação a princípio muito boa, mas eu não concordo também, por uma razão. A mulher é o símbolo máximo dos animais racionais. Agora, ela sempre foi endeusada, só que houve um determinado momento, uma determinada época, época bem recente, que ela chegou e disse assim, chega! Vamos buscar e galgar o nosso espaço. Minha gente, adeus para nós. Elas tomaram. É os velhos, porque nós somos os velhos. Elas tomaram conta. Se os senhores, por favor, observem, assistam televisão, leiam jornais, ouçam rádio. Nós temos, para cada 5 locutores, repórteres, apresentadores do sexo masculino, nós temos 15, 20 repórteres, locutoras, apresentadoras mulher. Não vamos longe. No órgão de imprensa ao qual eu trabalho, que é a Rádio Guaíba, a Record, os apresentadores, eles já não vão sozinhos. São todos os programas, é um casal apresentando. Agora, ouçam a emissora, AM ou FM, tanto faz, ouçam, é a mesma programação. Cada programa tem um âncora junto com uma mulher. E observem quem são as repórteres ou os repórteres, todos do sexo feminino. Então a mulher chegou a um ponto que ela chegou e disse, ela deu um basta. Nós precisamos deixar de ser dependente. Viraram presidente. E virou até presidente da República. E tem mais testosterona que nós todos juntos. Matou a pau. Eu não ouvi nada. Nego tudo. Gente. Agora, se observarmos os parlamentos, quer municipais, estaduais e mesmo federal,
os partidos políticos enfrentavam uma dificuldade muito grande por causa da tal percentual que precisavam cumprir com a legislação eleitoral de 20% da nominata ter que ser do sexo feminino. Eles enfrentavam uma dificuldade. Hoje, eles já estão tendo que cortar alguém, cortar da lista, porque já aparecem candidatas demais. Ultrapassa os 20%. Aí eles simplesmente não observam mais o chamado 20% do sexo feminino. Eu acho que a mulher foi ao ponto que ela galgou seu espaço, quer profissionalmente, quer socialmente e quer como mulher. Segundo lugar, hoje em dia, qual é a mulher que, no momento da chamada separação do casal, e o professor que atua na área, já se divorciou algumas vezes? E já... Você sabe que a mulher é como um tsunami, né? Ela chega na vida da gente como uma onda e vai embora levando tudo. É verdade. Ainda. Ó, aí não concorda, né? Não concorda. Mentira. Não, mas eu tô brincando, eu adoro mesmo. Um dia me divorciei e achei justo dividir as partes. Ah. E aí hoje eu já me afronto dizendo, tu te basta. Porque sempre eu resolvo tudo, estou bem, estou ótimo. E um dia eu fiquei sem casa, sem ter trabalho, sem ter para onde ir. E hoje eu tenho uma casa, tenho meu carro, vivo muito bem. Que disseram para mim que eu não devia ter concordado em vender a única casa que tinha. Acabou de confirmar o que eu estava falando. Então disseram para mim já ofensivamente, tu te basta. Graças a Deus. É. Não precisou depender dele, não precisou depender de uma voz grave. Já nós, né? Sem elas, que somos nada. Mas foi a força da circunstância. Vocês praticamente estão fazendo as pessoas se assumirem sozinhas. Fazer o quê? Nem todos. Mas solidão ainda é solidão. Claro que é, mas não é só disso que a gente vai viver. Tem que tocar na vida. Pensem nisso! Eu quero dar continuidade, nós temos 2 músicas ainda para discutir, filosofar aqui com vocês. E eu vou chamar... Como é que é? Não tem alguma Contra o partido. Não, tem uma agora que eu até já tive a oportunidade de trabalhar, que é uma música que fala sobre a questão da igualdade na modernidade. E a gente pode também levar esse discurso que a gente vai trabalhar agora para como é que é a igualdade não só entre os sexos, mas a igualdade de classe social, que é o que se discute aqui. Então, os meninos, eu vou acompanhar os meninos.
Obrigada, agradecendo de novo a presença da Graça Garcia, da Clara Beatriz Abá, Marisa Só, Alexandre Lemos, Anderson Moreira e Alain Furtado e a Caroline Caramão. Viu só que eu ia falar, já pensou se eu falo camarão, mas é Caramão. Agradecendo a presença de vocês e por estar colaborando nessa improvisação. E aí, humanidade, desigualdade social. Quem é que quer começar, Arone? Eu peguei um corte por essa música, eu achei que ela ia fechar. Então, a minha ideia foi cortar ela para um pouquinho além da literalidade dela. Ela é muito crua, ela já fala o que ela quer dizer, eu não preciso dizer o que ela quer dizer, ela diz. Né? Ela vem cruamente falar. Né? Talvez poderíamos acusar a velha guarda do Império de falta de poeticidade, de tão cru que ela é ao colocar. E essa é a ideia. Né? O seu Jorge diz que a poesia se faz com crueza. Né? Para falar de samba, então talvez aqui nós temos esse revestido. Então, para olhar além da literalidade, eu queria olhar para a nossa cultura ocidental, que vende esse peixe de direitos humanos, classe social e, portanto, igualdade, liberdade no mercado, opressão econômica, para mostrar o quanto isso, em alguma medida, não é instituinte natural de nós, e sim instituído enquanto condição de Estado. Porque cidadania, é uma né? liberdade, e portanto que a gente deve lutar cada dia, conforme a gente está conseguindo ver hoje, nesse instante, graças ao Gaddafi. Né? Aí a realidade hoje na Líbia, né? Que justamente o que nós estamos vendo lá é algo que foi retomado na base do nosso renascimento, que o Ocidente, você fala colonizado por Platão e São Paulo, né? E é lá na Renascença que vai se descobrir o São Tomás. E com isso vem Aristóteles. São Tomás é o primeiro que vai falar do direito de um povo de insurreição. Né? Ele vai dizer, contra o tirano, o povo tem direito de matar o tirano. É a primeira vez que a igreja, né, tão platônica, né, vai dizer isso enquanto filosofia dela a igreja. Né? Uma igreja sempre se pôs ao lado do poder na condição medieval. E de São Tomás, portanto, cruzando da Renascença, olhando para o Iluminismo, é fácil a gente chegar no Rousseau, a ideia de contrato social, Montesquieu, né? Um Estado fora da autocracia, né? E, portanto, decapitar o rei na Revolução Francesa. Quando caiu o World Trade Center, ficou claro no discurso do Bush um ar de uma intelectualidade que Bush nunca teve, mas do americanismo, aquele olhar que o que faltou ao Oriente foi o iluminismo, né? A imersão no iluminismo. E a realidade cadafista hoje se vê. O que nós estamos vendo? Um povo sendo bombardeado pelos seus líderes e, portanto, lhe sendo negado o direito de insurreição. O direito de buscar direitos. Aqui nós vemos o conflito de direitos, é o que fala a literalidade da letra. O que nós vemos é a negativa do direito de buscar a instituição de direitos. De plenitude, né? Portanto, é a base da negativa do direito de insurreição. Hoje a ONU deve se reunir com a possibilidade de indicar um procurador para denunciar Anwar Gaddafi por crimes contra a humanidade no Tribunal de Haia, né, pelos seus atos. Então, o que eu queria fazer? Olhar para além da literalidade, olhar para tudo que a humanidade fala, para usar o título da letra, e tentar radiografar algo de global também, que há na nossa fala e que inevitavelmente há no samba. Pois afinal de contas, quem não gosta de samba... Amém. Cadafista. E olhando aqui para o nosso... Ou da Verônica do Fã. Olhando, fazendo só um adendo, essa questão da cidadania, né, do que ele falou, do povo estar buscando lá no Egito, mas falando aqui... Egito já foi. Egito já foi, a Líbia. A questão também no Egito, mas agora, lembrando também do Egito, mas falando aqui no Brasil,
né, essas diferenças que a gente tem de exercer a cidadania, como ela falou que teve um choque quando chegou na Bahia. Eu tive um depoimento de um desembargador que foi palestrar lá no Nordeste, e ele disse que a realidade da cidadania lá era diferente da necessidade da cidadania aqui no Rio Grande do Sul. Lá era uma condição que eles não tinham o que comer, e aqui era uma outra condição que era mais ligada à saúde. Então, a gente pode ver também essa desigualdade de classe social por essas diferenças que se tem de diferentes regiões que a gente pode encontrar, né? O professor Jacques Derrida tinha uma frase... É isso, vou passar para você. O professor Derrida talvez tenha sido o professor mais marcante na minha fase doutoral. Ele dizia assim: só jejua quem come, né? Não dou jejum para quem não come. Mas é uma realidade que eu acho que a gente tem que se lembrar que o fato de a gente estar assim, estimulando a nossa plenitude de cidadania hoje aqui, de estar falando sobre a mulher, não só a mulher, mas a questão de será que é a mulher, será que é a pessoa em si, né, o ser humano, né, a violência contra o outro, né, o respeito à diferença do outro, a questão do ilegal, do estado de exceção, né, a questão dessa que a gente vai ver em seguida de ter uma moradia também, que a gente vai poder abordar, mas até faço agora um espaço para as tuas considerações aí. Gostaria de ouvir a doutora. Queria só fazer um adendo breve na fala do Arocha ali, a questão achei muito importante a fala dele, se me permite, esse processo, esse trabalho maravilhoso que a Carmela está desenvolvendo de democratizar, né, de popularizar o conhecimento jurídico e pegando um gancho super importante e muito simbólico para nós brasileiros, que é o samba, né, o samba como instrumento da popularização do direito, né, que é o que a gente acha que sonha no mundo inteiro, não só no Brasil, né. Então, o caso da Líbia, que o Arocha falou, eu acho que exemplifica bem hoje o que a gente tem no Oriente Médio, as ditaduras do Oriente Médio, como foram da América Latina, financiada pelo próprio Estados Unidos, que foi que mantém também o Gaddafi como uma forma de vender armas para o Oriente Médio e alimentar a guerra e manter a desunião lá dos países árabes, que faz com que o preço do petróleo fique baixo para os americanos. Esse é o sentido. E esse mesmo país que apoiou as ditaduras criou a internet, porque a internet foi criada com uma rede de interligação dos quartéis dos americanos, né? E essa internet hoje se tornou um instrumento de quebra de fronteiras, e hoje os países não conseguem mais controlar a internet, que foi o que levou todo esse movimento no Oriente Médio, e agora está sendo também forte na Líbia, através do Facebook, Twitter e outros, né, sites de redes sociais, né, que fez com que, está fazendo com que há uma quebra de fronteiras, né, e essa quebra de fronteiras vai levar, sim, não só a ampliação do conhecimento jurídico no mundo inteiro, mas também com a integração das culturas. Da própria cidadania, né? E da própria cidadania, né? Fazer isso a territorialidade da cidadania. A internet foi a única coisa que conseguiu parar o projeto nuclear iraniano. Foi um vírus chamado Stuxnet, feito para sistema de computação Siemens. Quem é que usa sistema de computador Siemens? Usina nuclear, ele é só para usina nuclear, né? Que justamente ficava acelerando o sistema e daí quebrava todas as peças de alumínio, liquidou, atrasou um ano, fez o que a ONU não conseguiu fazer. Um vírus, Stuxnet, né? Só a mídia especializada fala. Engraçado, né? Isso não foi objeto do jornal, eu não vi o Bonner falar isso. Eu sou aqui agora, sou colega da Érica. Mas, aqui eu poderia, claro, falar eventualmente sobre a questão da erradicação da discriminação, que inclusive é um dos discursos da Dilma e tudo, mas uma das falas ali da Carmela, a questão da diferenciação entre as pessoas, me chamou muito a atenção, que a gente vê isso muito na criminalidade.
É muito fácil a gente falar que o criminoso é o outro, é a pessoa que está do nosso lado. A gente enxerga, muitas vezes, o criminoso como sendo alguém apartado de nós, apartado da nossa família, das nossas relações sociais. Mas é muito fácil a gente estar mencionando que o outro só comete delitos quando nenhum de nós aqui deixou algum dia de ir ao camelódromo e comprar um CD pirata, ou baixar alguma música da internet, algum filme, coisas do gênero. A gente sempre vê no outro o criminoso. O outro é aquela pessoa que está à margem do que nós costumamos fazer. Mas certamente muitos de nós aqui utilizamos um Windows pirata, ou, enfim, tiramos cópias de livros, para não dizer mais coisas. Mas como? Sonegação fiscal, direitos autorais, enfim. Mas realmente isso que me chamou a atenção, porque a Carmela comentou a questão de que a gente enxerga às vezes no outro o meliante e não na gente. A gente não consegue enxergar que nós também cometemos, e nós, a essa altura do campeonato, nós não somos tão diferentes daquele, claro, guardado as devidas proporções, daquele outro que também comete delitos, que nós, ele é criminoso, ele é criminoso. A diferença não é pode bem assim. estar... Exatamente, é algo que me chamou bem... Quem é que está preso lá? Quem é que está preso? É quem tem dinheiro que está preso no presídio central? Quem Ou está lá? aquele que não me contratou. Esqueceram de nós dois, né? Fala. Agora, minha gente. Pode falar. Eu falo outro, mas eu vou economizar já que eu trabalho com a voz. Assim, com licença, desculpa. Eu morei na Bahia, assim, e fui pra lá pra buscar minhas raízes negras. Porque eu sou de uma família católica branca, gaúcha, de São Cepé, e eu simplesmente me apaixonei pela capoeira, pela umbanda, pelos tambores, e eu disse, de onde é que vem isso? Assistindo esse documentário que fala sobre o negro, ele tem 2 horas, eu chorei 1h30. Na verdade, eu surtei 1h30. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi, e eu tô levando essa bandeira agora pra Bahia. Tô em contato com o pessoal lá e vou levar pra Manaus, a gente vai levar pra vários outros estados, onde eu tenho contato com músicos, artistas, para revelar esses nossos podres. Para quem não conhece, muita coisa ali vai chocar. Que é a história contada, os brancos contando a história, né? Então ali tem antropólogos, sociólogos, vários pesquisadores, os negros de pontos assim onde houveram chapeadas, falando sobre como eles vivem ou como viveram, né? Aí uma mestra griot, né? Que griot é um mestre da cultura popular que faz, para quem não conhece, eu mesma não conhecia esse termo, né? Pouco tempo que eu conheço. Eles passam a cultura literal, né? Verbal, né? Então aquela cultura assim de pai para filho, oral. Isso, muito obrigada. Tradição, as tradições, né? Então o que acontece? Ela dizendo assim, gente, os italianos chegaram, eles ganharam a terra do governo. Tem colônia italiana. Os alemães chegaram, ganharam terras, tem a colônia alemã. O negro chegou, nascia o filho, jogava para um lado, a mãe para o outro, o pai para o outro. Como é que a gente vai conseguir se fortalecer? O que acontece? Quando eu fui para a Bahia, a imagem, eu tenho tia adotiva negra, eu sou caramão de Pelotas, é a única família que é caramão, é toda a minha família. Aí hoje eu vou no Orkut, porque fazer propaganda que eu ia fazer um show lá, quando eu vejo, era uma negada no Orkut, caramão, e eu disse, pai, me conta essa história. Aí quando eu fui ver o documentário, eu chorava porque eu disse, meu Deus, um dos maiores escravagistas, estava lá o nome, Manuel Gomes. Aí eu vou ver, qual é o nome do meu tataravô, meu tataravô, bisavô? Manuel Gomes, caramão, o outro, Manuel Ferreira Gomes. Aí eu entrei em pânico, né? Eu disse, meu Deus, será que foram eles? E aí depois eu vejo os caramãos negros, né? Eu disse, como é que isso aconteceu? Então assim, ó, é uma história, é a história do meu estado, é a história do meu Brasil, tá dentro de mim e eu tô indo atrás disso. Eu quero entender o que está acontecendo e quem eu sou. E eu acredito que todo brasileiro traz dentro de si limitações de compreensão que nos fazem ter limitações também na nossa expressão na busca do nosso direito, da nossa forma de se expressar e de pedir ajuda. Então, assim, lá no Nordeste é diferente mesmo. Existe um movimento todo de fortalecimento da cidadania do negro excluído, de todo o afrodescendente, que é uma coisa que ainda é muito fraca aqui. A gente vê, eu sou uma pessoa que luto por esses direitos e me junto a uma ONG e a outras pessoas para a gente fortalecer essa cultura, para as pessoas conseguirem mostrar o seu belo. Então, assim, eu gostaria que todo mundo ficasse a par desse documentário e que a gente discuta. O documentário é O Grande Tambor. Né? A gente tem que seguir. A diferença só que eu quis falar assim, né? Lá acontece totalmente diferente daqui. A gente lá o negro
ele anda de nariz em pé, entendeu? E ele, o grande tambor. Eu vou passar a palavra porque nós temos 15 minutos e a duração do evento termina às 9 horas, então não quero exceder o tempo. Bem rapidinho uma colocação. O homem é um animal tão inteligente, mas tão inteligente, que ele mesmo se mata. Ele se desemprega. Ele se desemprega. A sua inteligência foi evoluindo de tal forma que ele foi criando o computador, ele foi criando a internet para se desempregar. Aí nós, escapando desse lado, nós partimos para o lado religioso. Não importa os Gaddafi da vida, ou os Ahmadinejad da vida. Também. Simplesmente, essas pessoas, se eles estão adorando Jesus Cristo, Deus Nosso Senhor, se estão adorando o Alá, eles estão adorando sei lá quem, não importa, eu não quero entrar em religião, todas para mim são ótimas. Mas nós acreditamos que nos salvamos através do rito religioso. Com isso nós pagamos os nossos pecados. Só que nós esquecemos que o raio da ganância faz com que sejamos cada vez mais políticos. E a politicagem é que nos leva aonde nos leva. Observem atentamente a letra, pelo menos fragmento da letra. A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a bondade. Mas a religião não é o contrário. O mal suplantou a bondade. A mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais. Quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, eu sou de paz. Quero trabalhar para poder ter. Quero trabalhar para poder ter. É tendo que a gente pode dar. Aí é filosofia de São Francisco de Assis. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender para ensinar. Deu para entender o peso desta mensagem? O peso que tem aqui. Isso aqui não retrata a realidade das chamadas classes sociais. Eu acho que a Carmela foi muito feliz no momento que fez esse apanhado para trazer para cá. Porque nós vamos para casa e vamos parar para refletir. Refletir como? Nós vamos nos dar conta que nós não somos tão São Francisco de Assis assim. Nós não somos. Nós até passamos pelo mendigo na rua, pelo sem roupa e que está dormindo ao relento, até olhamos e até de repente puxamos uma moeda. Por que nós não puxamos uma nota? A nossa mente ela já está formada. Aí ele vai beber cachaça. É o nosso preconceito. Então eu vou dar uma moedinha, para não dizer que eu não ajudei. Eu sou São Francisco de Assis, sim. É tanto que se recebe. Aí eu dei aquela moedinha e espero que Deus ou o meu protetor maior lá me proteja e me ampare e me dê uma mega sena. Esse é o sonho. Agora, as classes sociais existentes, quer nos Brasis, se vive um Brasil no Rio Grande, se vive um Brasil no Sul e se vive um Brasil no Nordeste, que é um outro Brasil. E se vive ainda um Brasil diferente no centro, no Sudeste. Agora, por que isso? As chamadas classes sociais. Agora, nós paramos para olhar ao nosso semelhante e realmente, com aquilo que nós gostaríamos que realmente fosse, essa não é o que essa letra está dizendo. Essa aqui, ela está sendo dura, realista e
taxativa. Nós somos assim. Eu quero, para eu dar, primeiro eu tenho que ter. Então me deem, por favor. Mas me deem bastante, que aí nós dividimos. E aí a ganância faz com que, se eu tenho mais, mais eu quero. Na hora de nós escolhermos quem vai nos governar, nós damos uma paradinha naquele que nos deu os tijolinhos para fazer o chamado murinho, ou aquele puxadinho que o Caco Antibes adorava falar no Sai de Baixo, que pobre adora um puxadinho, né? Dá 50 centelhas que eu faço um puxadinho ali, e depois faço uma festa e vou comer cocrete. Obrigado, gente. Pensa nisso. Para encerrar nossa última música, nossa última apresentação, eu gostaria de chamar a Marília Boa Nova. Tá aí, Marília? Agradecendo a presença dela, também é compositora e veio participar. Uma salva de palmas para ela. Obrigada, Marília, por ter vindo. Agora a interpretação vai ser a Saudosa Maloca e vai vir a Marília e a Marisa só. É com vocês. E agora, vem, Clara. Vem, Clara. Posicione você. Isso, mas boa noite, gente. Agradeçam que não é missa, que senão a senhora se ficou. Vamos lá.
parabéns aí para todo mundo, para vocês também que estão aqui hoje. E a gente vai construir esse espaço junto. Quero passar a palavra para a gente ir para o último bloco, para o professor Ricardo Aroni. E eu gostaria de registrar assim, o comentário de vocês. Antes de a gente, enquanto eu vou assinando os certificados, eu gostaria que vocês registrassem para o câmera, individualmente, aqueles que se sentirem à vontade, o que acharam desse encontro. Que eu acho que é importante a gente ter a palavra de vocês também. Professor. Me assumindo velho, fiz desde o começo, tenho de dizer que essa letra e o local que eu estou me remete a 1999, quando a Prefeitura de Porto Alegre me chamou aqui, na usina do gasômetro, para ter uma reunião com seus técnicos para falar de uma legislação completamente nova, que vinha aí, não era porcaria do Código Civil, o não menos porcaria do Miguel Reale, depois acabou importar um enorme regresso em matéria de propriedade, em matéria de contratos, em matéria de relações familiares. Um excepcional jurista, mas inserido num paradigma completamente diferente do que se passa a viver a partir da Constituição Federal de 1988 cujo olhar investido da sua genialidade, brilhantismo, sem dúvida, mas que se encontra um paradigma, uma racionalidade completamente diferente da que importou nesse novo Brasil, edificado a partir da Constituição Federal. Mas, enfim, então volto eu a 99, íamos falar do Estatuto da Cidade, que acabou virando uma legislação federal de 2001, que importou numa profunda guinada em resposta a todos aqueles fenômenos que nós, acompanhamos, que estavam levando ao Brasil do final do século XX quase uma guerra urbana, uma guerrilha urbana no Rio de Janeiro e São Paulo. E que hoje é claramente visível aqui no Brasil. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma verdadeira cidade fora da cidade. Não é? E, portanto, estamos falando de margem, estamos falando de limite. E importa aqui como o caduceu, que simboliza o conhecimento, a cobra que morde o seu rabo, eu voltar ao início. Portanto, mais do que voltar, revoltar. Quem volta novamente, talvez revolta. E em revolta importa a fala de vermos que voltamos ao mesmo lugar para falar da mesma coisa e um problema que ainda está aí, como a gente pode ver numa Vila Tripa ou no Morro do Bumba. Não é? Uma cidade fora da cidade, o que nós estamos falando? E é repleta pelos nossos loteamentos irregulares, nossos loteamentos clandestinos, que importam às vezes em abocanhar o sonho de uma família inteira que juntou dinheiro para ter a sua casa, enfim, e vai comprar um imóvel, um lugar que nunca vai conseguir se regularizar. Por quê? Porque está em uma cidade fora da cidade e que, portanto, ele tem o acesso a tudo que nós temos, mas não tem. Porque na casa dele não chega ambulância, porque não tem arruamento, ele não tem carteira, porque ela não tem número, a luz dele é gato, a água sabe lá o que é e na condição que chega. Isso é cidade, ele está na cidade, saudosa Maloca querida, qual? Qual? É o teto de zinco? Quente? Não. Sem dúvida, a ideia hoje do direito, então, a partir, eu falo com os dois pés sobre o Estatuto da Cidade, se olharmos e dissermos qual Adoniran, e com a singeleza e a falta de dentes na boca de Adoniran, que lhe fazia tão belo, no sentido grego do Aristos, do melhor, dizemos saudosa Maloca, mas um saudoso que prospecta um futuro completamente diferente dentro das nossas gerações. E de qual Brasil, e de qual cidade e o direito da cidade nós construímos para amanhã. Então, eu vou procurar fazer uma fala abreviada, até porque eu sou chato, quando eu começo a falar eu sou...
por mais democrático que eu seja, eu vou ficar virando um Fidel. Vocês nem sabem mais quem é o Fidel. O Gaddafi você sabe, né? Bom, Fidel aposentaram. Agora é Raul. Bom, mas enfim, para mim Raul ainda é nome de goleiro. Eu sou da época, né? Eles nem sabem, seleção de 70. Enfim, daí não, 70 é Félix, 80 já é Raul. Mas, enfim, eu quero, né, com esse final aqui, agradecer a beleza da música. Parabéns, né? Vocês todos são encantadores, foi fantástico. Até a exótica paradinha da última música. Agora, se o até a exótica está incluído ou não, os músicos sabem do que eu estou falando. Né? Claro, não, foi muito bom, foi bárbaro, foi fantástico. Paradinha da mocidade. Em rápidas pinceladas, os senhores lembram do que falamos ainda da música anterior, antes da saudosa maloca, a humanidade? Tem um fragmento que diz assim: quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Lembra? Agora, passando para a saudosa maloca. Adoniran Barbosa não era reconhecido como compositor, não era aceito como sambista, ele sabia que ele não era cantor, ele sabia que não sabia, mas sabia. E dificilmente Arnaldo foi um dos integrantes dos Demônios da Garoa que começou a acreditar, porque lá pelas tantas os Demônios da Garoa foram colocar São Paulo em evidência. Não sabe o que é Demônios da Garoa. Falando muito eles não sabem. Não, o Quasquasquá eles sabem, sim. Os Demônios da Garoa, de repente, isso há 50 e lá vai anos, hein? Quiseram dizer e mostrar para os Brasis que São Paulo fazia samba. E começaram a corrigir as letras, os poemas de Adoniran Barbosa. E o Adoniran criou um caso, bateu o pé e chegou e disse: não, nós teremos que falar como fala o brasileiro. Gente, a humanidade, a música anterior, por isso eu disse isso aqui, quem estudou, quem não estudou é escravo de quem estudou. A letra da música anterior, e é verdade. Nós não temos tempo, ou dizemos que não temos tempo, porque às vezes, me perdoe, eu sou um pouco, eu pego pesado. A preguiça também não nos deixa. Gastar a bunda nos bancos escolares dentro de uma faculdade, ou de qualquer um colégio. Porque nós achamos que isso não é para nós. Para que eu vou estudar? Fulano é doutor e está correndo atrás de emprego por aí, vivendo mal. Tiririca não tem estudo e está lá. Tiririca é deputado federal. E aí? Verônica do funk. Verônica do funk. Agora, gente, observem o linguajar que foi empregado por Adoniran. Ele não permitiu que mudassem. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós, N-O com acento e S, nós nem pode se lembrar. Veio os homens cas ferramenta. Veio os homens cas ferramenta. E o dono mandou derrubar. Peguemos, não é pegamos. É peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia cada tauba, não é tábua, é tauba. Pergunto-lhes, isto aqui não é o linguajar do povo brasileiro? Ou seja,
de uns bons 70% ou 80%, então isto aqui é falar o linguajar do povo. Tomara que se não venha se corromper, que nós tivéssemos 513 tiriricas lá dentro do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara dos Deputados, porque talvez com aquelas risadinhas e com aquele palavrado desse jeito, talvez nós tivéssemos um pouco mais de vergonha, não por eleger um tiririca, mas por eleger quem nós elegemos constantemente e estão lá fazendo o que fazem. Era isso que eu tinha que colocar. Mas sem esquecer na questão do Tiririca que ele errou na última votação, hein? Então a gente também tem que ter esse tipo de ressalva. Mas agora, só para você fechar a ideia. Ah, Verônica, mas enfim, é só porque a questão só do linguajar dos nossos Brasis, e só para fazer o encerramento mesmo, já depois dessa explanação dos professores, esses dias eu recebi uma cliente que me pediu um habeas corpus. E aí, realmente, esse é o nosso Brasil, esse é o nosso povo, e nada melhor do que ter um evento que utilize o samba para também levar a questão do direito e tentar espalhar um pouco mais esse conhecimento para todo mundo. Que a gente sequestre um título no cartório ou caça a sentença. Quando peçam para caçar a sentença, eu fico perguntando, ativo? Ô, doutora, e ainda tem, não vais fazer aquele uso campeão? Com certeza uso campeão também. Tem uso fluxo. Usos e frutos e por aí afora. Mas é isso aí, pessoal. Eu pelo menos agradeço muito. Eu queria que os músicos se levantassem para a gente também fazer uma salva de palmas para eles, para os professores de canto. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Silvio Leão que acreditou na ideia, comprou, me apresentou. Por favor, Silvio, gostaria que tu levantasse para a gente fazer uma salva de palmas para ti. Filma aí a nossa computador, a cinegrafista. Não, tem que ser dinâmico, meu cinegrafista. E aqui eu quero agradecer para vocês. Eu espero que a gente faça mais encontros. A gente vai se afinar. O esforço dos músicos, todos, né, que cantaram, um que tocava baixo também fez parte da percussão. Agradeço demais. O Mauro Sérgio, né, da Rádio Caiçara, meu grande amigo, meu pai e minha mãe que me dão força. Luiz do sindicato, a Magali, minha professora de linguística. Eu gosto muito de vocês e eu espero que a gente faça muitas vezes encontro desse. E que vocês, cada vez mais, a gente comece, né, ficar mais molinho, né, ficar mais molinho. Eu também sou durinha, mas aqui, ó, tô aprendendo e eu acho que a gente tem que estar aberto para receber o diferente. O direito é muito tradicional e a gente tem que se abrir para poder modificar o que a gente não gosta. Queres deixar o direito com cintura, é isso? Exatamente, ó. Vamos deixar o direito no molejo, né? A gente tem que saber levar, porque não adianta, a regra pode ser dura, como a música diz, os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais, então a gente tem que saber levar isso. Como é que é isso que a gente pode fazer? Como é que a gente pode aplicar o direito na nossa realidade? Entendeu? Cada um tem uma realidade diferente. Então é isso que a gente quer aprender com vocês. E eu gostaria de tirar uma foto com vocês. Vocês sabem que eu ponho no jornal essa foto. Eu faço questão de tirar foto, se vocês me darem essa oportunidade. E vou fazer o sorteio de 2 livros. Cinegrafista, por favor. Meu cinegrafista, editora Ímpetus, curso de Direito Previdenciário. Tem que valorizar, eles sempre estão dando livro para nós e beneficiando vocês. Claro! Leis penais especiais para concursos. Cláudia Barros Porto Carreiro. Teoria e mais de 200 questões comentadas. Os 2 são da Ímpetus. Eu agradeço a colaboração assim espontânea da Tamires, que está aqui, o meu cinegrafista, por favor, a salva de palmas. E toda essa galera aqui, a Caroline também. E a gente vai começar agora a entrega de certificados, porque eu sei que vocês têm horário. Obrigada. E vamos fazer sorteio? 2 números de... Depois. Eu não quero 41. Qual? 2 números de 1 a 41. Eu preciso 37, quem mais? E agora, Adelmo. Diz o número, Adelmo. 22. 37, Daniele Grazi. Daniele Grazi tá aí? Ganhou um livro, Daniele. Rosane Grazi. Parabéns. Rosane
Rosane Guerra tá aí, ganhou o livro também aqui. Vem Guerra. Então vamos tirar a foto rapidinho. Eu sei que todo mundo quer receber o certificado, tem horário. E daí a gente já abre o espaço. Quem é que ganhou o livro?